O vídeo de hoje é sobre carne de laboratório. Você comeria? Será que esse é o caminho para a alimentação do futuro? Nesse vídeo você vai descobrir como a carne de laboratório realmente é produzida, quando nós vamos poder comprar um bife de laboratório e se esse tipo de carne tecnológica realmente resolve os problemas de alimento do mundo. Mas afinal, precisa disso ou a ciência está indo longe demais? Enquanto você comenta, eu vou te contar por que a carne de laboratório foi criada. A primeira razão que vem na minha cabeça é que criaram carne sintética para pessoas que escolheram não consumir produtos de fonte animal. Mas eu descobri que esse não é o único e nem o principal motivo. A busca por uma carne feita em laboratório é uma questão de sobrevivência. A população mundial não para de crescer. Em agosto de 2022 chegamos a 8 bilhões de pessoas. Com muita gente para alimentar e pouco espaço para plantar, fica cada vez mais difícil alimentar todo mundo. E olha só, galera, 80% das terras que poderiam ser usadas para plantar alimento para nós, na verdade são para pastagem ou para cultivar alimento para pecuária. E ainda tem a questão ambiental. Hoje cerca de 32% do metano, um dos principais gases envolvidos nas mudanças climáticas, é emitido pelo gado. Se tem muito gado, maior é a emissão. Desenvolver tecnologias para produzir mais carne e atender à demanda crescente não é só uma questão de inovação tecnológica e lucro, então é uma necessidade. É aí que surge a carne de laboratório. Mas como será que essa carne artificial é feita? Como produzir uma carne sintética sem animais? Carne nada mais é que músculo de animais rico em proteínas e gordura. E por incrível que pareça, existem várias maneiras de recriar essa fórmula em laboratório. Carne de laboratório não necessariamente elimina o uso de animais. Na verdade, uma das técnicas mais estudadas para recriar a carne usa células de animais. Olha essa carne aí. Para fazer um pedaço de carne como esse, os pesquisadores coletam células do músculo do boi, mas eles podem fazer também carne de galinha ou de qualquer outro animal. Depois eles selecionam só as células tronco que no laboratório se multiplicam e se transformam em mais células musculares ou células de gordura. Juntas, essas células formam uma massa semelhante à carne do animal, mas sem o abate do animal. E algumas empresas estão testando formas de nem precisar fazer a coleta do bicho, só usando células de penas que caem no chão, por exemplo, para fazer carne de frango. Mas esse não é o único jeito de fazer carne em laboratório. Tem empresa recriando carne usando plantas. Sim, plantas. O mais comum é substituir a proteína animal por proteínas de ervilha, soja, arroz e até algas, formando assim a base da carne. Depois eles colocam suco de beterraba para dar a cor avermelhada, especiarias para o sabor e para o aroma e algum tipo de óleo vegetal para substituir a gordura e ajudar na textura. Realmente, já dá para fazer carne sem carne. Parece uma receita simples que até você poderia fazer na sua casa, mas a verdade, pessoal, é que não basta misturar os ingredientes. Todo o processo de produção dessas carnes envolve muita pesquisa e testes de qualidade feitos em laboratório. Uma empresa brasileira tem até uma língua artificial para experimentar a carne à base de vegetais. Tecnicamente não é tão legal quanto uma língua robô, é só um equipamento eletrônico que detecta os sabores. Mas utilizando computação e inteligência artificial, eles analisam quais são as melhores combinações de proteínas e gorduras vegetais para gerar o sabor da carne ideal. E nessa linha futurista ainda tem empresa que faz carne impressa em impressoras 3D. Já imaginou comer uma carne feita por um robô? Realmente é incrível pensar em todas essas tecnologias capazes de recriar a carne. Mas será que com todos esses avanços já é possível recriar em laboratório o gosto tão suculento daquela picanha do fim de semana? Eu nunca experimentei para te falar se o gosto é o mesmo. O que eu posso te falar é que as primeiras versões de carne cultivada foram mais uma prova de que era possível recriar uma estrutura semelhante à da carne do que um teste de paladar. O sabor está sendo aperfeiçoado ao longo do tempo e as empresas estão sempre fazendo testes com voluntários que provam a carne tradicional e a carne de laboratório, sem saber qual que é. E parece que algumas carnes de laboratório passam despercebidas, recebendo a mesma nota da carne tradicional. Já em outras, a diferença no sabor era nítida e o pessoal preferiu a carne comum. Então tem alguma coisa para evoluir ainda, sabe? Uma das carnes de laboratório que foi bem aceita tinha um componente a mais chamado grupo M, que é justamente o componente responsável pelo sabor e pela cor da carne tradicional, e ele também está presente nas nossas células vermelhas do sangue. Alguns micro-organismos e até mesmo plantas também produzem o grupo M, então esse pode ser uma solução para recriar o sabor da carne. Além do sabor, outro aspecto essencial é em relação aos nutrientes. Afinal, a função da carne é alimentar as pessoas, né? Aqui o bicho pega. Os nutrientes variam muito dependendo de como a carne de laboratório foi feita. A carne criada a partir de células de animais também possui colesterol e não contém fibras, ao contrário da versão de plantas, por exemplo. Mas a grande vantagem nutricional de produzir carne em laboratório é que dá para controlar bem mais a composição e até mesmo substituir alguns componentes para que o produto fique mais saudável. Por exemplo, dá para substituir a gordura saturada por ômega 3.
Olha só tem que tomar cuidado para manter o sabor. Então nós realmente estamos no caminho certo para criar uma carne muito parecida e talvez até mais nutritiva que a carne tradicional. Mas quando essa tecnologia vai chegar nos nossos pratos? A verdade, pessoal, é que ela já chegou. Sim, tem várias pessoas no mundo comendo agora carne feita em laboratório. E no Brasil, a primeira carne de laboratório à base de vegetais chegou em 2019 aos supermercados, feita por uma empresa brasileira. Não é propaganda e nem recomendação, viu, galera? Inclusive, eu aceito patrocínios, porque o que vai ter de gente comprando esse hambúrguer depois desse vídeo não tem base. São 230 gramas do hambúrguer e que custa em torno de R$15. Você já viu no supermercado? Já para as carnes feitas a partir de células animais, a expectativa é que elas comecem a ser vendidas no Brasil a partir de 2024. Em alguns países como Singapura, isso está mais avançado e alguns restaurantes até já oferecem esse tipo de carne com um preço semelhante a um prato feito com carne tradicional. É a inovação chegando. E claro que a tendência é que o aumento de escala de produção reduza o preço da carne de laboratório, mas isso é muito difícil pelo investimento inicial necessário. Então, aprendizado para a vida. Tudo que envolve biotecnologia, seja vacinas ou carne de laboratório, envolve equipamentos tecnológicos, pessoal especializado e um investimento inicial alto. Mas o custo não é o único problema. Por mais que o uso de animais seja reduzido nas carnes de laboratório, ele não é eliminado quando a gente pensa naquelas que são feitas de células de animais. Ainda é infinitamente mais caro produzir células em laboratório só a partir do DNA. É muito mais barato e viável tirar essas células de um animal vivo. E mesmo assim, as células não se multiplicam infinitamente. Então, mesmo que os animais não fossem abatidos para o consumo direto, eles ainda seriam criados como fonte dessas células. E por incrível que pareça, alguns dos principais nutrientes para crescer células em laboratório são extraídos do sangue de animais no abate. Então, de toda forma, pessoal, ainda é necessário manter gado que vai ser abatido no futuro, o que não resolve por completo o uso de animais. Muito se discute também se a produção de carne em laboratório de fato reduziria as emissões de gases do efeito estufa, uma vez que para manter uma produção em escala é preciso uma grande estrutura que consequentemente requer muita energia. Hoje as fontes de energia usadas nessas fábricas nem sempre são renováveis. Então, por enquanto, a gente ainda está trocando 6 por meia dúzia. Nós temos uma longa trajetória e diferenças entre os tipos de tecnologia. No futuro, as carnes de laboratório talvez até sejam mais complementares do que substitutas das carnes tradicionais. E eu até lembrei que esse assunto sobre mudanças para uma alimentação mais vegana dá um vídeo na série de nutrição, hein? O que vocês acham? Será que a gente pode substituir toda a carne por uma alimentação 100% vegetal? E como fazer isso? Me conta aí se você quer um vídeo sobre esse assunto. Fato é que o futuro das carnes de laboratório pode estar chegando e eu quero saber aí nos comentários se você faria o seu almoço de domingo com a carne Tech. Porque o futuro também está chegando com novas opções de tratamento do câncer, vindas de pesquisas feitas no espaço, como eu expliquei nesse vídeo aqui. Um grande abraço, um bom churrasco tecnológico ou vegano para você e até o próximo vídeo. Tchau!